e a leitura crítica da sociedade dos discentes, acessibilizando a conexão com a nossa memória e a difusão cinematográfica brasileira. Assim, eu vou apresentar agora o filme. Espero que vocês gostem, né? E aí vamos conversar um pouquinho depois. Estão todos visualizando direitinho? Sim, estou visualizando bem aqui. Ótimo. A implementação do Cineclube no contexto escolar como uma via de acesso à cultura cinematográfica afro-brasileira contribui para estimular a criatividade e o desenvolvimento educacional dos estudantes, visto que a prática cineclubista atrelada à educação é uma abordagem pedagógica que flui no cinema como um mecanismo múltiplo de reflexão crítica. Assim apresenta o problema. Considerando a relação do cinema como educação, é possível o Cineclube apresentar uma alternativa discursiva de aquilombamento que tenha conexão com a territorialidade cinematográfica afro-brasileira, para tanto apresenta os objetivos geral e específico. O objetivo geral foi evocar, por meio de prática cineclubista de aquilombamento, o imaginário e a leitura crítica da sociedade dos discentes, acessibilizando a conexão com a nossa memória e a difusão cinematográfica afro-brasileira. E os objetivos específicos foram abordar a cinematografia afro-brasileira aquilombada, estabelecer uma relação entre cinema, educação e aquilombamento, oportunizar o debate intelectual e educacional entre os estudantes de cinema e os discentes e sensibilizar o discente para a importância do cineclube escolar e também analisar os filmes assistidos. Assim apresenta os filmes A Filha do Palhaço, Rua da Discórdia, Galhoesco do Canto do Longo, Negro, A Grande Feira. Carmen, deu uma pausa aqui, querida. Parece que travou de novo. Vou mandar uma mensagenzinha aqui para ela. Deixa eu ver aqui. Caiu, né? Na verdade, nós até podíamos ter feito presencial essa banca, né? Porque... Deixa eu ver aqui. Mas hoje quase eu não estou meio que me recuperando aqui de uma virose brava aqui. Então, por isso que eu nem fiz esse esforço, sabe? Deixa eu ver aqui.
Ô, gente, quando eu apresento, pelo que eu estou vendo, ela cai. Então, eu vou tentar pelo Drive para ver se eu consigo fazer isso aqui. Pronto, acho que foi agora. Meu Deus! Eu vou tentar mais uma vez aqui. Deus, meu tempo. Qualquer coisa, Carmen, se não funcionar, você pode passar o link do Drive para a gente. Ah, a gente assiste, cada um no seu computador, e aí depois que terminar a gente volta. talvez. Tá ok. Tá Porque eu bom. acho que quando o vídeo é pesado, né, às vezes pode dar esse Ele problema. pode estar criando essa questão. Se eu não conseguir, eu passo para vocês. Fica Certo. melhor. Obrigada, professora, pela sugestão. Meu Deus. É para deixar a pessoa mais nervosa ainda. Pronto, agora acho que vai. Pronto? Você pode iniciar de onde parou. Ali Certo. na seleção dos filmes. Quais os filmes que você tinha... Um pouquinho para trás. Para trás, para trás. Aí. Vai liberar o áudio também? Tá sem áudio. Peraí. Tá sem áudio aqui? É porque você tem que fechar o áudio seu e abrir o áudio dessa aba que está compartilhada. Então, abre o seu microfone para ver se a gente consegue escutar através do seu. Oi, Carmen. Estamos sem ouvir o áudio. Você quer abrir aí? Abre o seu microfone. Eu vou fazer a apresentação da forma tradicional mesmo.
Não consigo te ouvir, professor. Não consigo te ouvir, professor. Você está me ouvindo agora? Agora sim. Você tem um PowerPoint, Não né? consigo te ouvir. Você tem um PowerPoint. Ok, vou apresentar aqui. Estava aqui. Deixa eu dar um jeito aqui agora. Meu Deus. Tá parecendo que ela travou aí de novo, né? Não, se ela quiser, ela passa o link do Drive, deixa aberto e a gente assiste. Pode ser isso. Então, mas também ela pode apresentar também. Eu acho que ela tem uma apresentação, né? Será que ela tem um plano B? Tem, ela fez. Tem. Pronto. Vamos lá. Vamos para o plano B. De todo modo, Carmen, mais adiante, se você quiser, pode mandar o link também para os professores, que aí eles têm acesso Sim, à sua eu apresentação. farei isso, professor. Eu quero até pedir desculpas. Não, tá tudo na paz aí. Fique tranquila, não fique nervosa com nada. Consegue verificar agora? Você não compartilhou ainda para a gente. Vou compartilhar agora aqui. E vou fazer a apresentação de forma mais tradicional. Tá aparecendo. Agora é só você compartilhar com a gente. Sempre ter o plano B. Estou no Cineclube de novo. Plano B. Pronto. Estamos visualizando aqui, viu, meu bem? Graças a Deus. Vamos lá. Bom, eu vou correr um pouquinho aqui. Vamos lá. Bom, mais uma vez eu cumprimento a Danilo, a professora Ludmila, o professor Celso. E aí, vamos lá agora. Carmen, você vai estar passando sem comentar, né, os slides, é isso? Tá sem... tá. Peraí. Pronto, agora vai. Está passando aí agora, professor? Agora sim. Está chegando. Problema. Você... Considerando a relação... Considerando com a... Ok, vou voltar aqui um pouquinho. Pronto.
Cineclube Mucambo de Axé, uma nova abordagem sobre a Lei 11.645. Introdução. A implementação do cineclube escolar como uma via de acesso à cultura cinematográfica afro-brasileira contribui para estimular a criatividade e o desenvolvimento educacional dos estudantes, visto que a prática cineclubista atrelada à educação é uma abordagem pedagógica que flui o cinema como um mecanismo múltiplo de conhecimentos e conexão crítica. Assim, apresento o problema. Considerando a relação do cinema com a educação, é possível... Meu Deus. Estamos vendo, está tudo certo, estamos vendo aqui. É que às vezes demora um pouquinho para passar o slide, está tudo certo. Considerando a relação do cinema... Certo, eu vou bem devagarzinho para ver se eu consigo aqui. A implementação do cineclube no contexto escolar, como uma via de acesso à cultura cinematográfica afro-brasileira, contribui para estimular a criatividade, o desenvolvimento educacional dos estudantes, visto que a prática cineclubista atrelada à educação é uma abordagem pedagógica que flui o cinema como um mecanismo múltiplo de conhecimento e reflexão crítica. Considerando a relação do cinema com a educação, é possível o cineclube apresentar uma alternativa discursiva de aquilombamento que tenha conexão com a territorialidade cinematográfica brasileira. Assim, eu apresento o objetivo geral, que foi evocar, por meio de práticas cineclubistas de aquilombamento, o imaginário, a leitura crítica da sociedade dos discentes, acessibilizando a conexão com a nossa memória e a difusão cinematográfica afro-brasileira. Assim como abordar a cinematografia afro-brasileira quilombada, estabelecer uma relação entre cinema, educação e aquilombamento, oportunizar o debate intelectual e educacional entre os estudantes de cinema e os discentes, sensibilizar o discente para a importância do cineclubismo escolar e analisar os filmes assistidos. Apresento, portanto, A Filha do Palhaço, Rua da Discórdia, Eu, Punho Negro, A Grande Feira, Quando Te Botaram com Três de Fio, Rezadeira, Na Rédea Curta. E trago as palavras de Fresquet, que diz: todo educador é também, de certo modo, um curador, já que um dos seus papéis é de escolher alguns textos, dentre tantos, e tramá-los criativamente, de forma inspiradora e pertinente aos seus objetivos pedagógicos. Assim, entre os tantos desafios da Lei 13.000 nos coloca, um deles é elementar, o de conseguir encontrar e conhecer e selecionar os filmes brasileiros que mais possam fazer sentido no contexto, nas nossas práticas pedagógicas, combinando de forma a potencializar seus efeitos éticos e estéticos. E trago, claro, o Celso Luiz Prudente, que é provável que, pela tela do cinema, o resgate da identidade afro-brasileira se dará por meio da demanda da informação, enquanto elemento consubstancial da revolução tecnológica, na qual o cinema, como veículo de comunicação de massa e expressão de conhecimento da cibernética, possivelmente indicará para a construção da imagem positiva do negro, aviltrada pelos estereótipos que caracterizam o semblante das forças subalternas diante da hegemonia do traço do homem branco na política da ideologia da superioridade racial. Prudente, 2014. Apresento, portanto, a implementação do projeto Cineclube Itinerante Mucambo de Axé teve início em fevereiro de 22, por meio de ações e pesquisas e parcerias e aplicações de práticas pedagógicas contemporâneas que contemplasse a Lei 11.645 de 2008, que diz respeito ao que se refere ao ensino da cultura da ancestralidade e matriz afro-indígena. Embora estejamos atrelados aos estudos da Lei 11.645 de 2008, importa salientar que os discentes também recorrem às leis 13.006 de 2014, na exibição de filme na produção nacional, que constitui um componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica escolar, sendo sua exibição obrigatória no mínimo 2 horas mensais, E a Lei 14.533 de 2023, que é a Lei de Política
de educação digital. Essa lei é uma lei mais próxima da gente, né? Como vocês verem, ele foi sancionado no ano passado. É importante falar sobre essa lei, porque ela, falando sobre as questões digitais, ela também coloca o cinema, que é um aparato também, né, digital hoje em dia. E aí vamos falar sobre a metodologia. Enquanto pesquisadora, né, a metodologia adotada para o desenvolvimento da pesquisa e obtenção dos resultados foi de natureza qualitativa de caráter empírico, baseado no método da pesquisação de Michel Tcholan, de modo que a professora pesquisadora atuou de forma participativa e colaborativa. A pesquisação pode ser definida como um tipo de pesquisa social com base empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com a ação e com a resolução de um problema coletivo, na qual pesquisadoras e os participantes representativos da situação do problema estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. Eu vou trazer uma questão aqui, porque assim, poderia criar uma certa, essa intimidade, alguns poderiam dizer, será que essa pesquisação ela teria um bom efeito dentro do aspecto escolar? Sim, é porque toda escola tem uma cultura, né? A cultura escolar, e os meninos vão se sentir mais confiantes se você estiver implicado nela. Senão, é claro que eles podem mascarar algumas coisas. Então, essa metodologia, ela realmente, no contexto escolar, ela pode ser bastante eficaz. Então, o projeto Cineclube Mucambo de Axé foi realizado com os estudantes do ensino médio, matriculado no ensino regular do Colégio Estadual Lau Coutinho, Centro Estadual Educacional Professor de Formação Isaías Alves, e o Colégio Estadual Professor Nelson Barro. Aí vocês estão vendo que são 3 escolas. A primeira escola, o Colégio o Lau Coutinho, é lá em Praia do Forte. Já o ICEA é aqui em Salvador. E o Nelson Barros, dentro de Salvador, mas lá em Cajazeiras, né? E aí eu trago o referencial teórico, que é poder da substância à nossa pesquisa, né? O professor Celso Luiz Prudente, o Alain Bergalar, inclusive eu quero agradecer à professora Ludmila, né, pela contribuição anterior, o professor Ismael Xavier, Adriane Fresqueiro, o Arthur Altram, Milene Guzmão, César Migliorin, Levi Manovitch e a Rosária Duarte e tantos outros que eu fui utilizando lá no projeto. Bom, primeiro, no que se refere à lei, né, eu trago as palavras de Fresqueiro. Parece-me que a retórica da indústria não pode ser o fim para o cinema na escola. A indústria, historicamente, no Brasil, argumenta de muitos poderes para a conquista de verbas públicas. Esse não pode ser mais um desses projetos. Nesse sentido, filmes que recebem verbas públicas deveriam automaticamente ter seus direitos cedidos nas escolas públicas. Não faria sentido pagarmos por uma produção e termos que pagar como contribuintes a segunda vez para exibir filmes nas escolas. Essas são as palavras de Fresquet, mas a gente precisa compreender isso, abrir um pouquinho essa ideia dessa exibição desses filmes nas escolas, porque ele já acontece naturalmente. Os meninos já acessam os filmes pelo celular, a escola já apresenta filmes nas escolas, e, além do mais, quando a gente vai falar dessa questão em que dessas concessões, são concessões muito delicadas, porque essas verbas públicas, às vezes, conseguem fazer o filme, mas para exibição é outra história, né? Então, é necessário a gente ter um pensamento muito crítico sobre essa questão. E aí, eu trago aqui a doutora Rosália Duarte, né, que ela vai falar sobre os diferentes tipos de filmes para esses alunos. Como a maioria dos filmes que os alunos têm acesso, feito dentro de um padrão estético, narrativo, a tendência é que se estabeleça entre eles um ciclo mais o mesmo. Veja apenas do que gosto apenas do que vejo. O Cineclube rompe com esse ciclo, quando oferece ao aprendiz de cinema a possibilidade de acesso a diferentes tipos de filmes, e em especial às obras que estão fora do seu padrão de gosto. Aí eu trago o conceito de contextualização. É a parte em que eu falo um pouquinho da historicidade do Cineclube dentro da Bahia. E eu trago a palavra de Guzmão. Ao que parece, foi mais eficiente o trabalho de formação realizado no âmbito do Cineclube de cinema, especialmente no que diz respeito aos gostos preferenciais cinematográficos dos atores sociais, que foram formando uns aos outros, de geração em geração, uma rede que pressupôs a troca de saberes, de produção e reprodução de valores, crenças que por meio de prática compartilhada. Esse fator funcionou tanto como elemento articulador de grupo, como fonte de conhecimento de informação, configurando uma prática cultural que pode ser definida como pedagógica. Aí eu vou trazer a ideia do Walter da Silveira, do Cineclube, como
como forma pedagógica, né, com caráter pedagógico do Walter da Silveira. E aí, nesse sentido, podemos observar que o caráter pedagógico do Cineclube, que é uma iniciativa que tem como objetivo democratizar o acesso à cultura cinematográfica, possibilita o pensamento crítico sobre as obras exibidas. Essa forma de organização tem sido cada vez mais valorizada como objeto de formação de identidade, conscientização social, uma vez que reforça a importância do cinema para além do meio de expressão artística e cultural, destacando seu potencial reflexivo político sobre a realidade. O Cineclube Cultura Imagética. Cineclube Cultura Imagética e Identidade. Em que modos o cinema adentra no espaço escolar? Através da Lei 13.006, de 2014, defende a valorização da produção nacional, indicando-se a exibição fílmica nas escolas de educação básica. Contudo, estamos considerando uma outra chave, que é o do cineclubismo itinerante, numa estrutura que podemos facilmente considerar aqui. Bom, aí eu vou trazer o receio da Fresquet, né? Que é o receio predominante nesse trabalho, refere-se ao uso do audiovisual como ferramenta para a didática, em que o educador não centraliza as atividades sobre as potencialidades estéticas e éticas da fruição artística, e sim sobre conteúdo, representados pelo audiovisual, compreendido como veículo para, e não objeto de conhecimento e sim. Destaca-se, entretanto, que ainda que o educador não articule de forma proposital o trabalho perceptivo da linguagem, ao abordar suas possibilidades inatas, e esse processo ocorre mesmo que indiretamente. Então, eu trago o aquilombamento, né? A questão do aquilombamento é crucial para entendermos como as estruturas cognitivas se manifestam nesse contexto. O aquilombamento dá-se de uma prática de formar comunidades negras inspiradas nos quilombos históricos, como forma de resistência ao racismo estrutural e à opressão. Ao participarem dessas comunidades, os afrodescendentes têm acesso às suas histórias, sua cultura e seus conhecimentos ancestrais são valorizados e celebrados. Isso ajuda a fortalecer a autoestima, a confiança nesses sujeitos, rompendo com a história da inferioridade imposta pelo racismo. Sim, o aquilombamento. Espaços de empoderamento, luta por igualdade, valorização, identidade, consciência crítica, justiça social, transformação, liberdade de estereótipo e respeito. Aqui eu trago a interseccionalidade do aquilombamento, né? O que é isso, né? A partir de métodos, metas, notações e ferramentas, cria-se uma ancoragem para possibilitar a réplica no contexto escolar, posto que a prática cineclubista se apresenta como estratégia de abordagem de conteúdo. Eu vou explicar um pouquinho essa questão da interseccionalidade. É assim, como nas escolas, temos que compreender que cada escola tem sua cultura diferente. Se você vai para a internet, automaticamente você pode baixar lá uma cartilha dizendo como é que forma um cineclube. Mas como cada escola tem sua cultura, possivelmente essas cartilhas elas não se adequariam a essa cultura. Então, esse modelo que eu trago, essa modelagem que eu trago, essa interseccionalidade, ele vai apresentar que, olha, nós temos aqui metas, modelos, notificações e ferramentas. E eu faço isso de forma circular. Por quê? Porque ela pode ser modificada a partir de cada ângulo. Por exemplo, a escola poderia não ter, dentro dessa perspectiva, um projetor. Então, a gente já sabe aí de que ponto a gente tem que partir. Então, essa modelagem ela vai trazer essa questão da interseccionalidade, né, entre a nossa prática e a nossa cultura. Bom, falando de cultura, é assim, quanto pesquisadora, eu precisava saber se aquele cineclube lá do Walter da Silveira, todos eles ainda continuavam na nossa cultura e estava viva aqui. E aí, como a gente pode observar nesse mapa aqui, que eu
que eu me baseio, né, do CCB, né, nesse mapa aqui, eu trago a questão da continuidade dessa cultura cineclubista. É importante frisar aqui que eu só trouxe esse contexto para poder saber se a gente continuava com essa cultura cineclubista. Claro que, se eu quisesse me expandir nessa pesquisa, poderia, mas, nesse caso, eu só estou trazendo, a partir dessa pesquisa, a ideia de que, sim, nós temos cultura cineclubista na Bahia. Mas de que forma está sendo apresentada essa cultura? Ela está sendo apresentada de forma identitária. Quase todos esses cineclubes eles vêm de forma identitária, principalmente aqui na Bahia. E eu digo isso porque, assim, recentemente, eu fiz participei do concurso do Paulo Gustavo. E lá, né, a maioria desses cineclubes que estavam ali apareceram ali. Quer dizer que essa cultura está viva. E é por isso que a gente tem que levar ele para a escola tendo um formato. E, nesse caso, eu vou trazer um conceito de educação fora da caixa, que é o cineclubismo na escola como prática pedagógica. Numa perspectiva pedagógica, existe a compreensão de que os filmes, além de apresentar como arte, também se constitui como ferramenta pedagógica, visto que é importante estudar cinematografia quanto linguagem, para além da narrativa, dos trabalhos de direção, memória, cenário, dentre outros aspectos que compõem a produção fílmica. E aí eu trago uma experiência, né, do César Migliorin. Nos parece, entretanto, que, se passarmos cinema na escola como uma possibilidade de experiência, não se trata de entregar ao aluno algo que ele não possui e que sabemos qual será o efeito da experiência sobre ele, mas permitir que articule entre os estudantes e professores na perspectiva de encontros formais, estéticos, discursivos, que possam funcionar como abertura para que os sujeitos se engajem nos mundos desconhecidos, recolocando em marcha os processos subjetivos, né? A maneira de estar no mundo, né? Essas várias maneiras, formas de estar no mundo. Mas aí eu vou trazer aqui uma dessas ferramentas, uma forma da gente tratar esse cineclubismo. Para isso, eu trago a análise fílmica, né? A análise fílmica é sinônimo de decompor esse mesmo filme. Embora não exista uma metodologia universal, aceite para se proceder a uma análise do filme, é comum aceitar que analisar implica em duas etapas importantes. O primeiro lugar é decompor, ou seja, escrever e, em seguida, estabelecer e compreender as relações entre esses elementos decompostos, ou seja, interpretar. Então, não existe, como mostra aí, um modelo. Você vai ver vários modelos e cada um vai se adequar à necessidade. Essa aqui foi uma análise fílmica feita por um aluno, né, da Rua da Discórdia. Nesse texto, é possível observar que o estudante antecede as informações quanto ao gênero, direção, informação sobre a tipagem, localização, familiarizando-se com a linguagem fílmica, mas também podemos perceber o aspecto da postura crítica em relação ao objeto, demonstrando um olhar pesquisador. Aqui o curta, o menino fala da seguinte forma: o curta fala sobre as denominações históricas da sociedade negra. Fala também no nome postos por nossos colonizadores, de forma que os bairros e ruas nobres, em sua grande maioria, são nomeados em nome dessas figuras. Aqui está um exemplo, né, de como a análise fílmica pode nos ajudar a trazer. E eu estou trazendo a análise fílmica também para a gente pensar um pouquinho assim. Quando eu estava apresentando a metodologia, ali, nesse contexto da análise fílmica, é um trabalho mais pessoal, onde o aluno pode se colocar pessoalmente sem interferências, né? E aí eu retorno ao Bergalá, quando ele fala o seguinte: Bergalá defende que o cinema possui a responsabilidade social, ética, relação à alteridade, apresentando personagens complexos, representando diferentes grupos sociais e oferecendo uma visão pluralista do mundo. Mas, é claro, como eu disse, a abordagem é sobre a Lei 11.645 de 2008. E aí, o Cineclube Itinerante Mucambo de Axé não é apenas uma iniciativa de exibição filme, né? Não botar o filme lá. É um projeto de transformação social, uma janela aberta para o diálogo intercultural e uma oportunidade de resgate da memória cultural afro-brasileira e indígena.
E numa perspectiva de aquilombamento, é uma prática que busca quebrar paradigmas da hegemonia do cinema produzido no Ocidente, principalmente pelo cinema hollywoodiano, que muitas vezes reforçou estereótipos e narrativas colonialistas. Então, o que a prática cineclubista e aquilombamento tem sido utilizado como estratégia para ampliar a representatividade nas diversas telas? Os cineclubes são espaços de exibição de filmes independentes de discussão. E o aquilombamento propõe que esses espaços sejam ocupados e liderados por pessoas que geralmente são marginalizadas e excluídas do círculo cinematográfico tradicional. Aqui nós temos mulheres, negras, LGBTQIA+, indígenas e outros. Então, aquele mapinha lá, ele mostra isso, que nós somos identitários, né? E estamos na nossa cultura. Mas, assim, eu trouxe a experiência do César Migliori, mas aqui na Bahia, nós temos o Luiz Orlando da Silva, que na década de 1980, o Cineclube na Bahia teve um destaque, um militante intelectual negro, Luiz Orlando da Silva, que coordenou na cidade de Salvador uma rede de mais de 50 cineclubes e também foi presidente de 3 gestões da Federação Baiana do Cineclube, FBC, a qual foi fundada em 1984. Após 2 anos de atuação no programa, foram contabilizadas 474 projeções para um total de 83.452 espectadores. Isso aí são palavras de Caribé, né? Bom, os benefícios do aquilombamento na prática cineclubista. Os cineclubes espalhados por toda a cidade desempenham um papel importante no processo de inclusão, ao contribuir de forma incisiva para o desenvolvimento das comunidades negras, além de ser um modo de empoderamento de resistência da cultura contra a opressão e discriminação. Essa prática tem como objetivo principal romper com o pensamento colonial eurocêntrico, promover a diversidade cultural, a valorização das vozes historicamente marginalizadas, e dessa forma o cineclubismo, numa perspectiva de aquilombamento no contexto escolar, na educação, pode colaborar para a construção de espaço audiovisual mais inclusivo e plural. E aí, né, eu trago a identidade numa perspectiva de aquilombamento no cinema brasileiro. É possível observar aqui no gráfico que o cinema estrangeiro domina quase que completamente a comunicação simbólica, nesse sentido, facilmente percebendo a hegemonia do discurso visual. Deixa eu olhar aqui esse mapa, nessa partezinha verdezinha aí mais escura, a produção estrangeira. E esse verdezinho clarinho aí, se a gente olhar em 2021, é quase zero. Gente, a pesquisa foi realizada em 2022, como vocês veem, né? E aí a gente está entrando lá naquele período meio que pandêmico, já no finalzinho da pandemia. A gente está zerando e a maioria da produção que está sendo vista é justamente esse cinema que não é identitário, que não é nosso. Então, imagino que está sendo produzido por esses jovens e o que eles estão aprendendo, porque é todo o consumo que eles têm. Mas tem que lembrar que naquela época até o carnaval foi suspenso, né? Um olhar sobre a proposta cineclubista contemporânea. No que se refere ao cineclube decolonial, que se desenvolveu nas escolas da rede pública do Estado da Bahia, pode-se afirmar que é um contexto de desafios, né? As narrativas tão peculiares que transcendem a linha do projeto escolar passam a se constituir como uma ferramenta de fortalecimento da nossa historicidade. Percebo como um incentivo para as novas escrevivências, onde os docentes e discentes estarão imersos nas narrativas cinematográficas que tragam o protagonismo na nossa herança cultural. Nessa perspectiva, o cineclubismo decolonial é um movimento que busca desconstruir as estruturas de poder, dominação presentes na produção cinematográfica, promovendo a valorização de filmes por cineastas indígenas, negros e periféricos. Essa abordagem decolonial busca descolonizar o olhar e fomentar uma perspectiva inclusiva e igualitária do cinema. Quando a gente vai lá mostrar aqueles filmes, todos aqueles que foi lá e tantos outros, é ali, nessa diversidade, nessas discussões é que a gente vai trazer uma nova perspectiva decolonizadora, né? Fugindo daquele parâmetro do eurocentrismo. E o que é o cineclube itinerante no campo de axé? Que traz de maneira descritiva como ocorreu a implementação e execução do projeto, sendo composto por 2 subtópicos: relato de experiência, curadoria, filmes e catálogos. Então, nessa partezinha aqui, aí eu vou falar da experiência, de como é que foi, que até então a gente estava no contexto de como a gente estava apresentando ali. Mas agora aqui é experiência, e aqui eu trago 5 sessões, que nesse sentido os registros realizados por meio do
relatório teve como premissa permitir à autora documentos de forma detalhada, que foi realizado durante a experiência, ajudando a organizar de forma a favorecer posteriormente uma análise mais precisa dos resultados obtidos. Além disso, o relatório permitiu o compartilhamento de conhecimentos adquiridos durante a experiência, contribuindo para a disseminação do conhecimento científico. A primeira sessão foi lá no Colégio Estadual Alcotinho, o documentário o filme foi A Grande Feira, e quem palestrou foi o Roque Araújo e a Daiane Silva, né? O Roque Araújo, ele foi um dos participantes do filme, e a Daiane, a gente vai lembrar dela, né, que ela fez aquela pesquisa sobre o Cine Lanterninha. E é interessante isso, porque, como era a primeira sessão, havia algumas premissas aí que a gente vai entender. Esse é um filme preto e branco, longa-metragem, né? Quer dizer, imagine um filme preto e branco, longa-metragem. E aí eu tinha que apresentar, como a primeira apresentação para os meninos, esse filme fora daquele padrão de gosto, né? Que a gente tem visto aí. É um filme antigo, daria tudo para os meninos dizer, muito longo para preto e branco. Não, foi um sucesso. Ali, é claro que houve toda uma preparação. Por exemplo, logo no início, eu já estou apresentando como é que esse filme vai ser realizado. Trago uma exposição dos projetores de época. Aí eu trago esses projetores. Então, eu estou trazendo uma perspectiva de acolonamento as discussões que apresentam caminhos para uma busca identitária, contribuindo para a efetivação da Lei 11.645, né? E nesse laço para o fortalecimento da nossa memória audiovisual. E aí, a gente vai para uma segunda sessão. Essa segunda sessão é uma sessão interessante, porque aí eu vou convidar a professora e cineasta Carla Almeida. Ela vai apresentar o filme dela com 2 chicotadas, com 3 de tiro, Pesadelo. Aí o formato é diferente. Enquanto ali é um longa-metragem preto e branco, esse é um filme mais identitário, e ele vai trazer a questão da nossa cultura ancestral, mas dentro de um formato de sala de aula. A gente sabe que, no máximo, a gente tem de 50 a 60 minutos um formato de sala de aula. E aí, essa discussão vai para esse formato pequeno, onde essa professora, em contato com os meninos, a gente vai conversar, né, sobre as tipagens, sobre o tipo de... como é que se prepara um filme. Ela é professora também de audiovisual, então ela vai apresentar toda uma questão técnica a partir daí também, além da apresentação do filme. E aí, nessa conversa, nesse mesmo período, a gente já está conversando em fazer a itinerância, sair do dentro da escola e ir para outras escolas. E aí eu vou para a escola onde ela leciona, que é a nossa segunda, a terceira e a quarta sessão. Nessa terceira e quarta sessão, vai ser lá no Colégio Isaías Alves, né, que é o que a gente conhece como ICEA, e vai ser apresentado 2 filmes, alguns filmes, como Rua da Discórdia, Rédea Curta, Eu Ia Escutando Quilombo e Punho Negro. Aí tem o Jean Almeida e o Belino, 2 cineastas maravilhosos que vão apresentar esses curtas-metragens e vão trazer todo um panorama. O que é legal aí? Inicialmente, a gente faria apenas uma exibição lá, mas foi tanto sucesso, os meninos tanto queriam apresentar, que aí acabou tendo uma outra sessão, convidado pela escola. Ao ser entrevistado pelos estudantes, no ICEA, o diretor, o Belino, fez uma correlação entre os 3 filmes que foram apresentados e pontuou sobre a visibilidade do cinema traz para o cinema autoral. A proposta identitária proporcionou uma estrutura participativa. Assim, a escolha dos filmes de ficção trouxe um discurso crítico, visto que tal abordagem vai de encontro com a proposta nessa exibição. É possível perceber os impactos causados. Eu quero que vocês percebam aqui que a maioria desses filmes foram filmes de ficção. Porque poderia ser colocado um documentário, outros documentários, como foi lá o filme da Carla Almeida. Mas, nesse caso, aqui a gente preferiu esse formato. E aí, a quinta sessão, no Panorama Coisa de Cinema, já não é mais lá. Eu estou pegando as 2 escolas, né? Os alunos do Nelson Barros e os alunos do ICEA, nós vamos para o Cine do Walter Rocha. Então, aqui eu trago algumas considerações, porque fui eu a palestrante. Eu disse que, durante todo o momento, foi um momento bastante emocionante para mim, porque esses meninos, nós vamos para o terraço e ali a gente vai discutir essa cinematografia. Era um filme bastante complexo, porque trazia a questão de sexualidade, e aí eu abro um espaço para dizer, temos que ter muito cuidado, muito preparo na apresentação dessas temáticas,
porque a gente está falando do contexto escolar e a gente pode entrar na maior cascada se não tiver um bom preparo para apresentar esse tipagem de filme. Bom, mas tudo isso eu tenho que até agradecer até o meu orientador, porque quando ele deu a ideia do diário de bordo, de registrar, isso me deu uma possibilidade muito ampla, que era de revisar o que tinha acontecido em todas as sessões e, a partir dali, tomar novas decisões. Então, aí, para a pesquisa, ele vai abrangendo possibilidade de novas hipóteses, criar novas hipóteses e pesquisas a partir daí. Então, para um pesquisador, ele é maravilhoso, porque você tem a possibilidade de olhar o que aconteceu e, se precisar fazer algumas inferências, a gente fez. Mas se a gente vai para uma escola diferente, por exemplo, não é a escola que eu trabalho, não é a escola que eu ensino, também é importante a gente aplicar essa matriz SWOT, né? Porque com a aplicação da SWOT é possível constatar a exibição das unidades de ensino seriam receptivas. E quando a gente não conhece, a gente precisa saber, por exemplo, fazer algumas perguntas, né? Quais são as ameaças que estão ali, quais são as oportunidades. Por exemplo, se essa escola tem auditório, se ela tem projetor, isso tudo ela pode ser positiva se ela tiver, e se ela não tiver, ela é uma ameaça. E aí, nesse comparativo, você já tem um panorama para saber se, a partir daí, você consegue aplicar ou não essa pesquisa lá. Bom, aí vamos para as considerações finais, né? Bom, ao longo do percurso do projeto Cineclube Itinerante no Campo de Axé, verificamos que o cinema na escola pode ser abordado pelo conteúdo, pela linguagem, pela técnica, né? Como nós vimos, né? Tanto pelo conteúdo. Conteúdo a gente sabe que pega uma temática lá, e aí eu vou apresentar. A linguagem, a gente sabe, a linguagem cinematográfica, e a técnica a gente sabe também são os instrumentos que a gente utiliza para fazer o filme. Porque, no final, o que o aluno vê é o filme, né? Os professores, em geral, apresentam o filme. Mas não é só o filme, a gente tem um cinema. E no cinema a gente tem vários discursos que podem apresentar ali, né? Até como a nossa forma de ver. Ficando evidente seu potencial transformador, além de ser um mecanismo capaz de desvelar e desmantelar as estruturas colonialistas que permeiam na imagética, muitas vezes imposta pelas diversas janelas de exibição. Eu vou dar um exemplo que eu coloco lá no projeto, que é o seguinte: quando eu falei de Griffith, quando ele vai apresentar o filme dele, que ele vai lá e bota o blackface, e aquilo se transformou uma lei e todo o país estava lá apresentando como algo, como esse negro de forma negativa, né? Então, o nascimento de uma nação, ele acaba criando uma lei lá, né, nos Estados Unidos, que vai trazer a segregação. Então, para aqueles que acham que o filme é bobagemzinha, vamos lembrar desse contexto, né? A prática, e não quer dizer que o Griffith não fosse um grande cineasta, não, ele vai apresentar praticamente toda a linguagem cinematográfica, mas olhe como ele apresenta. Então, a prática cineclubista, os estudantes deixaram de ser espectadores passivos, uma vez que debateram, analisaram e colaboraram com as diversas etapas da organização das sessões. Concluímos, portanto, que os variados indicadores sociais, comportamentais, revelaram as constantes numa cultura digital e imagética e contemporânea, de um para muitos, de muitos para um, de muitos para muitos. Delinearam um cenário onde o cineclubismo, aliado ao conceito de aquilombamento, se destacaram como uma prática democrática urgente no contexto escolar. Então, para finalizar, eu trago as palavras de Ismael Xavier, né? Para mim, o cinema que educa é o cinema que faz pensar, não só o cinema, mas as mais variadas experiências, as questões que colocam em foco. Ou seja, a questão não é passar conteúdo, mas provocar reflexão, questionar o que está sendo construído e que tem história, que é tomada de natureza, dado inquestionável. Aí eu trago Ismael Xavier. Obrigada. Obrigado, Carmen. Ai, ui. Né? Tudo bom? Eu posso lhe dizer que eu achei a apresentação, no final das contas, essa apresentação foi melhor do que a do vídeo, né? Assim, na minha opinião, humilde opinião, mas muito obrigado pelo cumprimento aí, né, do tempo. Eu vou imediatamente passar para a professora Ludmila, que esteve também na sua qualificação, para que a professora Ludmila possa ter seus comentários. Na sequência, o professor Celso. E aí depois você vai anotando tudo bonitinho. Ao final, você responde todas as questões dos dois professores. Tá bom, meu bem?
Ok, doutor. Obrigado. Professora Ludmila, gentileza. Oi, bom dia. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Estou ouvindo, sim. Pronto, que bom. Então, queria iniciar agradecendo, né, ao professor Danilo pelo convite, a Carmen também, claro, pelo convite para participar dessa banca. Eu adoro estar em bancas nesse momento de encerramento, né, de apresentação dos trabalhos. Então, sempre fico muito feliz quando recebo um convite para uma banca, e ainda mais para uma banca na qual eu tive na qualificação, né? Então, a gente sente, eu sinto mais parte do processo, né? Porque pude acompanhar. É muito interessante você poder acompanhar um processo de pesquisa em 2 momentos, né? No momento da qualificação, onde ele ainda estava em andamento, né, tateando, e aí, como eu falei, provavelmente, que eu sempre falo nas qualis, que é o momento em que você ainda pode mudar, né, de curso, e a defesa, que é o trabalho já está pronto, né, está concluído, está feito, né, então, para mim, é um privilégio, uma honra muito grande poder participar da defesa de um trabalho tendo estado na qualificação, e fico especialmente feliz, assim, Carmen, de ver algumas sugestões incorporadas, assim, não por vaidade, porque fui eu que sugeri, não, mas porque eu realmente deu um corpo para o seu trabalho, né? Então, assim, fico muito, muito feliz de ver você ter incorporado autores e autoras que são importantes quando o assunto é cinema e educação, né? Então, assim, a gente percebe como isso deu corpo, deu densidade para a argumentação teórica e conceitual do seu trabalho, né? Então, assim, e isso na apresentação ficou também muito evidente, né? Quando você incorpora Alain Bergalá, Fresquet, Migliorin, que são autores muito referentes, né? Muito importantes para a discussão de cinema e educação, principalmente no Brasil, nos últimos anos, né? Fico muito feliz também que você tenha incorporado no seu trabalho final uma discussão maior, porque eu fui lá nas minhas anotações, né, buscar o que eu tinha falado na quali, e eu lembro de ter falado para você incorporar uma discussão maior sobre essas leis, né? Tanto a 11.645 quanto a 13.006, né, que são leis importantes, fundamentais para a discussão que você está trazendo. A lei da educação digital, que já foi uma outra coisa que você incorporou, recente também, muito bacana, muito interessante de você ter incorporado isso no seu trabalho, né, porque é uma discussão muito recente, né. Só acho que essa discussão da Lei 11.645, ela podia estar ainda mais atrelada quando você tem um capítulo específico para falar do aquilombamento, certo? Então, isso tem a ver com um comentário que eu vou fazer mais adiante sobre a organização do seu trabalho, mas, por hora, é isso. Fico muito satisfeita de você ter incorporado um pouco mais uma discussão, né, dado mais corpo, mais densidade mesmo a essa discussão, e ter aparado mesmo algumas aparas, né, alguns desvios que o seu trabalho naquele momento apontava, mas que não era o central, né, aquela discussão toda de cinema hollywoodiano, industrial, a própria questão desse histórico muito grande do Cineclube na Bahia. Eu acho que você conseguiu dar um foco, né? E faço questão de elogiar a evolução do seu trabalho, daquele ponto para o final, na incorporação dessas coisas todas, né? Eu acho que conseguiu dar realmente um foco, uma direção, a gente consegue perceber, assim, né, claramente o objetivo, a proposta, a proposição do seu trabalho e uma organização, né? Agora, dito isso, eu acho que tem, principalmente na primeira parte,
né, no capítulo 1, quando você vai falar um pouco mais de cineclube, cultura imagética, identidade, uma questão de organização do texto. Porque nesse primeiro capítulo você tem vários subitens, né? 1.1, 1.2 e 1.3, se eu não me engano. E você muda muito de assunto, de uma parte para outra. Então, assim, quando eu falo, por exemplo, quando você começa a falar da Lei 11.645 e depois você, quando fala de aquilombamento, você não relaciona as duas coisas, né? De que forma essa prática desse cineclube se relaciona com essa lei e que é um eixo central do seu trabalho, né? Que é uma via de aplicabilidade da lei como prática pedagógica, o cineclube, né? Então, assim, por exemplo, na primeira parte, cineclube, conceito e contextualização, né? Como eu já falei, é bem interessante que você tenha enxugado aquela parte que lá na Quali estava muito grande, né? Esse panorama histórico do cineclube, você faz uma referência a uma prática que tem uma história, né? E que é importante fazer referência a ela. Mas, por exemplo, você anuncia cineclube, conceito e contextualização e não conceitua textualmente o que é o cineclube. Você já começa pelo histórico e dá por entendido, né? O que é o cineclube. Então, já começa a dar contextualização e não do conceito como você anuncia, né? Então, tem algumas coisas, assim, meio fora, que parecem estar fora do lugar. Mas, veja, isso é uma questão meramente de edição, de organização mesmo, né? Então, a sugestão que eu dou é que você releia esse primeiro capítulo todo e você vá identificando, por exemplo, esse parágrafo aqui tem mais a ver com contexto. E aí você junta tudo que é contexto e vê se faz sentido num bloco de texto só, porque tá meio vai para lá e vai para cá. Por exemplo, no item 1.1, cineclube, cultura imagética e identidade, o item tem esse título, né? Cineclube, cultura imagética e identidade. E o seu primeiro parágrafo é falando de escola. E o item não anuncia que vai falar de escola nem de educação, né? E depois você já fala de aquilombamento, que é algo que você vai retomar com muito mais propriedade no capítulo 2. Depois você já entra direto numa descrição do funcionamento do cineclube, o seu, né? A metodologia aplicada e tal. E aí eu fiquei perguntando, cadê o cultura imagética e identidade? Né? Só na página 16 é que o parágrafo começa quando você vai falar aí, sim, especificamente de cultura imagética, identidade, aí traz as citações, tudo bonitinho, né? Mas aí logo você muda de volta para o assunto da contextualização do cineclube, o histórico na Bahia. Então, assim, minha sugestão é essa, vá identificando os parágrafos que tem mais a ver e junta tudo num bloco só. Então, assim, um bloco de contextualização do cineclube, bota tudo lá. E eu começaria não falando de cineclube, mas falando de educação. E o cineclube viria depois. Mas isso é só uma sugestão minha, que evidentemente aí você e o seu orientador vão discutir, né? Se faz sentido ou não. Mas eu começaria pela discussão sobre escola e educação, antes de entrar no conceito e nesse contexto do cineclube, e o histórico do cineclube no contexto histórico da Bahia, né? Uma coisa que você mencionou na sua fala agora no final, Carmen, e que você menciona muito brevemente no seu trabalho, essa polêmica em torno do nascimento de uma nação e do Griffith, você cita na página 22, mas não explica, e eu fiz um comentário assim, quem não sabe da treta não vai entender nada, né? Então, ou você tira essa referência, ou você explica mais, né? E problematiza mais, né? Porque do jeito que está lá não está dando para
para entender. Ainda nessa parte, nessa primeira, né, nesse primeiro capítulo, na página 23, isso é uma coisa bem pontual, assim, né? Não é uma coisa que você faça muito. Em geral, o seu texto ele é muito cuidadoso, mas em alguns momentos ainda escapa uma frase muito genérica, uma afirmação muito forte, muito genérica, né? Então, por exemplo, na página 23, você coloca assim: antes do computador, toda e qualquer informação era obtida através de livros. E aí eu falo, nossa, cuidado, né? Toda e qualquer informação só através de livros. E a cultura oral, né? Ela não transmite informação desde o início dos tempos, né? Então, cuidado, só uma questão de edição também, né? Meu olhar nesse primeiro capítulo foi bem de edição mesmo, né? Só para você reler, revisar e ter cuidado com momentos em que escapam afirmações assim como essa, mais genéricas, né? E que em geral não é o tom do seu texto. Em geral ele é bem cuidadoso, né? Principalmente na relação com as citações, você incorpora bem as citações, né? Bom, na segunda parte, eu vou seguir a ordem do seu trabalho, tá? Quando você vai para a questão mais específica da relação entre o cineclubismo e o aquilombamento, além dessa questão que eu já falei, que eu senti falta de você retomar a questão da educação, né? Quando você traz a questão do aquilombamento como um conceito, eu senti falta de uma discussão que retome não só a lei 11.645, mas uma discussão um pouco maior, inclusive, mais ampla, sobre educação mesmo, né? Então, assim, o que eu vi de densidade, né? De você se apropriar dos autores que trabalham com cinema e educação, na primeira parte, eu senti um pouco falta aqui. Então, senti falta de você trazer mais autores e se apropriar mais de uma discussão sobre aquilombamento enquanto conceito relativo à educação, né? Porque você cita poucas fontes. Então, assim, a impressão que dá nessa parte é que não tem outros autores que falam sobre isso, certo? E aí falta citar autores que trabalham com aquilombamento enquanto conceito, né? Beatriz Nascimento, que acho que a autora que mais contribuiu para esse conceito está em voga, né, ultimamente, e relacionado à educação, o próprio Muniz Sodré, embora não use o termo especificamente, mas tem uma contribuição nesse sentido, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, que outros autores seriam interessantes de estar nessa conversa, né? De estar nessa discussão. E aí eu lembrei de duas referências, que não para agora, né? Claro que o seu trabalho já está pronto nesse estágio, mas como eu tenho certeza que tanto na sua prática docente quanto de pesquisadora você vai continuar nessa seara, né? Vai continuar nesse caminho, são coisas, eu acho que para você ler para a vida, assim, né? Se você não já conhece, evidentemente, né? E aí eu pensei no livro do Luiz Rufino, Pedagogias da Encruzilhada, né? Que é bem interessante, porque já parte de um contexto bem específico de educação, e o outro, que é um conceito de uma autora chamada Azuilda Loreto da Trindade, que ela trabalha com uma ideia de valores civilizatórios afro-brasileiros. E desde que eu ouvi falar desse conceito, eu acho que tem tudo a ver com a prática do cinema e educação, e principalmente com o cineclube, né? Aí eu até... Uma pesquisa rápida na internet, se você jogar Azuilda Loreto da Trindade, Valores Civilizatórios Afro-Brasileiros, você vai achar vários textos dela ou que mencionam ela. Eu baixei um aqui, que é Valores Civilizatórios Afro-Brasileiros
na educação básica, e aí é uma publicação que tem vários artigos, e um desses artigos fala de aquilombamento, e o outro fala de valores civilizatórios afro-brasileiros na educação infantil, não é o seu nicho, né? Mas é muito importante, muito interessante, porque ela vai trazer alguns aspectos, né? Ela vai falar de circularidade, ludicidade, corporeidade, musicalidade, cooperatividade, e você apresenta, né, no seu gráfico, na metodologia, você fala dessa coisa circular, né? Então, acho que tem tudo a ver. Se você não já conhece, acho que você vai adorar essa leitura, e acho que tem muito a contribuir para essa discussão de aquilombamento enquanto conceito na educação, né? E aí, uma outra sugestão de leitura que eu faço para você é de Rancière. Você traz, né? Você leu o César Migliorin, ele é muito influenciado pelo Rancière, né? Na escrita dele, nos conceitos. Então, quando ele fala, na sua apresentação, você trouxe uma citação dele muito bonita, né? Em que ele fala assim: não se trata de mostrar ao outro aquilo que o outro não sabe, né? Ou de já partir, aí o aluno não sabe nada, então deixa eu mostrar aqui, né? Isso tudo é muito Rancière, num livro chamado O Mestre Ignorante. Estou até com ele aqui, que ele vai falar de emancipação na educação, 5 lições sobre a emancipação intelectual. E aí o Rancière vai falar exatamente isso, né? Que a ideia de emancipação, ela não pode ser vista nessa perspectiva hierárquica, né? O mestre sabe tudo e ele vai passar para alguém que não sabe nada e vai emancipar outra pessoa, né? Isso não existe para Rancière. Para Rancière, tudo é uma questão de partilha, de colaboração, de inteligências diversas numa troca e tal. Então, é outra leitura aqui que eu acho que vai te inspirar bastante e que tem muito a ver com os autores que vão discutir cinema e educação na escola, né? Então, sobre o segundo capítulo, meu comentário não é nenhuma pergunta, né? É mais um comentário mesmo de que faltam o que você conseguiu fazer no primeiro, né? Que é incorporar mais autores, mais leitura, para dar mais densidade. Aí vem o relato das sessões, que eu acho que aqui sim tem uma contribuição muito, muito, muito relevante, importante do seu trabalho, né? E aqui a única parte em que eu talvez tenha assim, algumas perguntas, assim, algumas coisas que eu queira ouvir você falar é nessa parte, né? Porque assim, primeiro comentário logo de cara é assim, parabéns pela organização. Eu acho que pensando numa perspectiva de que esse trabalho vai servir de referência para trabalhos posteriores, não só para você mesma, né? Mas para outros pesquisadores e pesquisadoras no futuro, que vão fazer um cineclube e tal, a organização, o modo como você relata tudo, tá assim, muito boa, né? Traz uma contribuição muito boa para quem vai vir depois, principalmente, né? Então, quando você descreve todas as estratégias, né, metodológicas que você usou, o diário de bordo, a ficha técnica, né, a análise fílmica, os formulários, isso está muito organizado. Só que aí você criou um problema para você mesma, Carmen, porque você gerou muitos dados, assim, né, e muita, assim, para mim, enquanto eu estava lendo, me gerou muita curiosidade, né? Então, assim, eu senti, lendo o relato das sessões, muita falta de uma discussão maior em torno desses dados gerados, né? Então, assim, eu senti falta de uma discussão tanto antes dos dados gerados quanto depois, uma vez tendo esses dados em mãos, assim, né? Porque eu senti falta de uma discussão maior em torno da escolha dessas metodologias, né? Você fala um pouquinho sobre o diário de bordo, um pouquinho sobre a ficha técnica, mas não explica muito quais foram
as escolhas e quais foram as diretrizes por trás das escolhas de tudo isso que você resolveu fazer. Porque você podia ter ficado só na ficha técnica, ou você podia ter ficado só, bom, vou trabalhar com recepção, então eu vou fazer os alunos fazerem uma análise e vou analisar os dados gerados por aí, né? Mas você passa por todas as etapas, né? Então, assim, tem uma questão de produção, de como fazer o cineclube, tem uma questão de execução, tem uma questão de recepção e tem a questão de conteúdo. Então, assim, é quase que, né, tentou dar conta de tudo. E aí algumas coisas ficaram, assim, no ar. Por exemplo, você menciona que teve um grupo de estudo ou um grupo focal. Em alguns momentos você usa esses termos. Não explica o que seria isso. Então, assim, senti falta de informações sobre essas escolhas, né? Quantos alunos eram na turma? Você menciona que, inclusive por questões, né, além da sua escolha, né, do seu poder de decisão, que foram tomadas aí por outras instâncias, e isso faz muito parte da vida, né? Você só conseguiu aplicar em uma turma do ensino médio, mas esse grupo focal foram alunos escolhidos dentro dessa turma, né? Qual a diferença entre o grupo de estudo e o grupo focal? Isso é uma pergunta mesmo. Eu queria que você me explicasse depois, porque você menciona os dois termos e eu não sei se eles são sinônimos, né? Aí, lá na página 52 do seu trabalho, você menciona que alguns alunos entrevistaram em vídeo um realizador. E me parece, eu pesquei no ar, assim, que teve uma oficina ou algo relacionado à produção, à filmagem. Como foi isso? Isso fez parte da metodologia também, que até então eu estou pensando que está trabalhando só com exibição, né? Mas teve produção também. Senti falta de mais explicação sobre tanto o processo de elaboração do questionário da análise fílmica, quanto do tratamento dos dados, né? Como foi a aplicação dessa análise fílmica? Então, a gente vai pescando no ar assim, informações que, metodologicamente, elas são muito importantes. Então, assim, o fato de os alunos terem feito análise do filme um dia depois, isso muda tudo. Fizeram na sala de aula, fizeram... Por exemplo, todos os filmes que você exibiu teve uma mediação com realizadores. Isso também é uma decisão crucial metodológica, porque isso direciona a recepção, né? É evidente que os alunos vão ter outra visão do filme, né? Você que leu Pergalá sabe muito bem que ele fala isso, né? Tudo que a gente faz influencia. Então, só mostrar o filme sem dizer nada é uma coisa completamente diferente de trazer o diretor e ele explicar o filme, como foi que ele fez o filme antes de exibir, depois de exibir. Tudo isso muda a recepção, né? Então, é importante você justificar as escolhas e tratar os dados gerados a partir dessas escolhas, né? Porque que análise foi essa que os alunos fizeram, né? Então, só lá no apêndice é que a gente consegue ver todo esse questionário, né? Que você não discute no capítulo 3, no relato, e que são decisões metodológicas muito importantes, né? Então, assim, antes da aplicação, seria importante uma discussão maior dessa metodologia, né? Então, por exemplo, só lá no apêndice é que eu percebi que você aplicou um questionário diagnóstico, perguntando para os alunos quantos já conheciam o cineclube, quantos filmes eles tinham visto e tal, e você não trata esses dados. Então, assim, você não explica que você fez isso antes, e depois não tem uma discussão desses dados. E são dados gerados que são importantíssimos, né? Está lá só no apêndice, assim, como uma coisa para constar, e ele tinha que estar nesse capítulo 3, discussão dos dados, né? Então, assim, o que saber quantos filmes os alunos viram ou não viram, quantos cineclubes eles conheciam ou não conheciam, o que isso diz sobre a sua pesquisa, né? Isso é uma discussão dos dados, a partir dos dados que você gerou, que foram muitos, né?
sobre análise fílmica. Como eu trabalho com isso também, eu fiquei super curiosa para você me explicar como foi a elaboração desse questionário da análise fílmica. Porque isso é uma coisa muito importante, visto que você lá no primeiro capítulo traz toda uma discussão sobre como é que aborda o filme na escola, né? Para Bergalar é mais a experiência estética, o cuidado com essa coisa de não direcionar muito só para o conteúdo, né? Lembrando sempre da questão estética e poética, não só de linguagem, né? Como é que você trouxe essa discussão quando você elaborou as perguntas que você elaborou, né? São perguntas muito de interpretação de texto. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a elaboração desse questionário, né? E como isso se relaciona com toda a discussão que você traz lá de Bergalar, de Fresquet, sobre, inclusive, qual é a influência de uma pergunta, né, como essa para a resposta que o aluno vai dar, antes mesmo de tratar a resposta que o aluno deu como dado, né? Que é uma coisa que enfim, claro que essas coisas todas que eu estou dizendo aqui, você não teria nem como dar conta de tudo isso em uma pesquisa de mestrado, né? Não estou cobrando que tenha feito isso, não. Mas é só mais um sintoma de que tentou abarcar muitas coisas, né? E abriu portas, né? Eu acho que daqui para frente, por exemplo, quando você... E eu, assim, espero muito que você continue, né, firme e forte aí no Cineclube, faça outras sessões, faça sessões de volta na escola, né, onde você atua, nas outras, e incorpore esses dados, né? Você gerou muitos dados com esses questionários, enfim, tudo isso que você fez com os alunos, e que pode apontar para outras pesquisas, né? Então, por exemplo, se você quiser fazer um doutorado e trabalhar com recepção, você já tem uma porta aberta, né? Que você já botou o pezinho ali em estudos da recepção, quando você faz esse questionário, aplica, né? É evidente que você não ia conseguir analisar todos esses dados gerados de resposta por resposta de todos os alunos que fizeram e tal, mas isso aponta para um estudo de recepção, por exemplo, né? Que é algo que, se você quiser desdobrar numa outra pesquisa, num doutorado, eu acho que seria super interessante também, né? Que mais, gente? Acho que já estou falando aqui quase 30 minutos, né? Acho que é isso, viu? Parabéns pelo trabalho, espero que você continue com o seu cineclube nas escolas, e é isso. Obrigada. Obrigado, Ludi. Você, como sempre, trazendo excelentes contribuições aí ao tema e ao trabalho, né? Eu vou passar de imediato para o professor Celso, que eu estou vendo o Carmen anotando, aí ao final a gente faz a compilação aí das respostas. Professor Celso, seja bem-vindo, com a palavra. Muito obrigado, e eu estou muito feliz, Carmen, de estar aqui nesse momento, porque a gente se viu muito no início do seu mestrado. Eu dei aula para você quando o seu projeto ainda era realmente um embrião, era uma coisa muito... Você não tinha ainda muita noção, muita nitidez sobre o que você queria. Eu estou usando a palavra nitidez de propósito, porque uma pessoa que vem do audiovisual, a nitidez é uma coisa que vai ser importante. Eu acho... Primeiro, eu queria parabenizar pela sua ação, né? Eu acho que o que você fez como prática pedagógica, eu acho muito interessante, muito bonito. E eu penso assim, minha vida teria sido diferente se eu tivesse tido uma professora como você no ensino médio. Porque eu acho que você faz uma coisa de educação do olhar que é muito importante, né? Muito interessante. Eu fiz algumas anotações, eu acho que eu vou ser muito mais breve do que a professora Ludmila por 2 motivos. O primeiro motivo é que eu não estive na qualificação, então eu não sei como era o trabalho antes, eu só tenho como avaliar o que foi apresentado agora, e mesmo assim eu reli o trabalho depois
essa semana que você mandou com alguns acréscimos lá em azul, tal, que foi interessante. Acho que não tenha mudado muito. E é interessante para mim eu perceber isso de alguém, agora ouvindo a professora Ludmila falar, de alguém que esteve na qualificação e que percebeu algumas coisas e essas modificações que vieram e tal. E aí eu tenho algumas contribuições. E tem um outro tipo de... E aí algumas contribuições são contribuições conceituais e outras são contribuições de revisor, porque eu sou demônio de revisor. Aí eu tenho umas coisinhas assim não é nem erro de digitação, são pequenos deslizes na hora do corpo do texto, e que eu vou começar por eles, na verdade, que é uma coisa que me chamou a atenção, que é na primeira figura que você mostra, na figura 1, que Mucambo está escrito com K, mas você usa o tempo todo Mucambo com C. Aquilo me ficou... Aí eu procurei em outros lugares, não, é Mucambo com C, o nome é Mucambo com C, poderia ser com K também, é uma possibilidade, a sonoridade da letra. Mas ali, naquela figura, ficou uma coisa, para mim, esquisita. Assim, parecia que era uma possibilidade de título com K e que depois você desistiu, resolveu ser com C. Não sei, enfim, não sei qual foi a história. Isso não é nenhuma questão. Na figura 4, eu tenho um problema. A figura 4, que é aquele mapa que você faz da Bahia, com os cineclubes que existiram, que não estão mais em funcionamento, e os cineclubes que ainda estão em funcionamento. Qual é o problema? Você bota o mapa da Bahia em verde e os pontos verdes. Então, a pessoa que é daltônica não consegue enxergar. Literalmente não consegue enxergar. Assim, não tem diferença. Então, assim, usar outras cores que ajudem as pessoas que têm certas dificuldades disso. Isso realmente foi um negócio... E aí, 3 anotações aqui, 4, a respeito ainda de formato, né? Depois a gente vai entrar nas coisas conceituais, que é a palavra softwares, na página 23, ela deve estar escrita em itálico. Tudo quanto é palavra estrangeira, bota em itálico. E ali, na hora da revisão, acabou se passando. Na página 25 tem um mainstream. Mainstream é a mesma coisa. E eu gosto muito mais quando você usa, em vez de brainstorming, tempestade de ideias, porque eu acho que a expressão tempestade de ideias eu acho muito, muito interessante. A gente se apropria de uma ideia lá dos gringos e faz ser da gente. Tempestade de ideias não é brainstorming, é outra, mas é muito bom, é muito melhor que você faz. E aí eu registro aqui uma coisa que é esse seu registro de experiência, a forma como você coloca, eu acho que isso foi apontado pela professora Ludmila também, é muito generoso. É uma generosidade muito grande de você... A gente vê muitas vezes relatos de processo que a pessoa, muitas vezes, ela fica guardando o ouro, não mostra exatamente tudo, e eu acho que você generosamente mostra muito de como foi o seu método de trabalho, e nesse sentido é interessante para perpetuar isso. Uma pessoa que pegue o seu trabalho e que não tenha, e que tenha uma ideia mais ou menos nebulosa de como criar um cineclube, ela vai ter pistas muito organizadas de como foi que você fez, como foi que funcionou para você e de que forma ela pode fazer também. Então, eu acho isso esse detalhamento da organização, ele é muito legal, principalmente nos apêndices. Quando você vai para os apêndices, então você dá lá modelos de fazer e tal. Então, eu acho isso muito bacana. Eu acho o seu trabalho muito interessante, porque eu acho que a sua prática foi uma prática muito rica, né? A prática do cineclube foi muito rica. E aí eu chego numa questão conceitual, né? Como trabalho de finalização de um mestrado. E aí, volto a dizer, uma pessoa que eu não passei pela qualificação, eu estou aqui direto. Quando eu enxergo o seu trabalho, eu enxergo que ele está em cima de 3 pilares. Tem a prática pedagógica como uma coisa que vai permeando tudo, ok? Mas eu acho que tem 3 pilares aqui, conceituais, que, para mim, ainda estão confusos. Eu não sei como a professora Ludmila, que seja um caso de edição somente, ou um caso de estou com raiva, queria participar da qualificação, porque eu acho que ia ficar mais... Eu poderia contribuir mais. Porque agora o trabalho está dado, está fechado. Mas eu acho que você pode... Na verdade, são 3
conceitos que você vai trabalhar, que é cineclubismo. O ismo, para mim, é importante. Não somente cineclube, mas cineclubismo, que para mim é um conceito importante que você trabalha, que você usa no seu trabalho. O segundo é aquilombamento. E o terceiro, curadoria. Porque eu acho que são 3 pilares do seu trabalho. E aí, desses 3 conceitos, que são conceitos complicados, importantes, e que são, na verdade, a estrutura do seu trabalho está em cima delas, cineclubismo você dá conta. Você me explica o que é cineclubismo a partir de uma visão histórica e de uma visão de exemplos. Como é que funciona o cineclubismo. Apesar de você não me dar exatamente qual é o conceito de cineclubismo, mas a gente consegue visualizar isso. E aí eu chego nos 2 outros conceitos. Aquilombamento é um conceito absolutamente importante, principalmente dos estudos culturais do século XXI, e você escreve 4 parágrafos sobre o que você está chamando de aquilombamento. E, para minha surpresa, ignora Abdias do Nascimento. Não existe nenhuma referência a Abdias do Nascimento, que, na minha visão, e eu posso estar errado, mas na minha visão, é quem apresenta pela primeira vez cientificamente isso lá no artigo dele, que é o Padê de Exu Libertador, de 1980, 1981. Aí eu vou ter as outras sugestões. E, para mim, Abdias é fundamental para a gente entender quilombismo e aquilombamento. Aí eu vou abrir um parênteses aqui. Eu tenho um problema com a palavra decolonial, que para mim é uma forma colonialista de falar descolonial. Aí tem uma professora lá da UFMG que problematiza isso, tal, mas aí às vezes eu estou me conformando com decolonial, enfim. Mas o que eu acho que a gente precisa voltar a Abdias. Eu sinto falta de Abdias no seu trabalho. Eu fui lá na bibliografia, assim, cadê Abdias? Cadê Abdias? Não tem Abdias. Não se cita Abdias. E eu acho importante que esteja lá. Porque quando você usa lá me esqueci. Eu não anotei na hora. Celso Luiz Prudente. Celso Luiz Prudente. Não. Eu não vou lembrar. Que é o da escritora. Poxa vida. Enfim. Você usa lá eu devia ter anotado isso e a cabeça do Covid não permite. Será que eu anotei aqui? Não. Tá, depois eu lembro. E realmente eu sinto falta de Abdias para chegar nos outros depois. E o terceiro conceito que eu acho que você pega, que é o conceito de curadoria. E aí eu fico numa coisa assim, quando eu reli o trabalho ontem para tentar rever isso assim, eu não consigo entender. Você expõe muito bem quais foram os filmes, mas fica faltando para mim, como um leitor, quais foram os critérios que você utilizou para curar esses filmes. Você não expõe detalhes. Apesar de você ser muito generosa na organização, você não foi generosa nos critérios que você utilizou para detalhar que escolhas são essas escolhas curatoriais. Você, como curadora do Cineclube, quais foram os critérios artísticos, técnicos, conteudísticos, de formato, é curta, é longa? Eu até percebo que existe, intuitivamente, ao ver os filmes que você exibiu para os estudantes, eu percebo isso, mas para mim fica faltando isso. Assim, quais são os critérios? O que é? Eu acho que você jogou lá no balaio do aquilombamento e, ok, vamos lá. Só que aí o que eu quero dizer com relação ao aquilombamento, que é o seguinte, ele é um conceito muito recente dentro dos estudos culturais e ainda não é um conceito que ele não é um juízo sintético a priori. Quando você fala aquilombar, não vai se entender. E, assim, aqui a gente entende, porque a gente tem lido muitos trabalhos a respeito disso. Eu tenho certeza que se a gente vai para a Universidade de Cuiabá, lá no Mato Grosso, ninguém vai saber o que você está falando.
Então, você precisa educar essas pessoas, criar um vocabulário, saber o que é aquilombar. Estamos falando de uma estrutura, etc. Então, é isso. E eu tenho com relação à curadoria, que é uma coisa que Elísio Lopes falou recentemente, numa palestra que ele ministrou, até no Secult, lá na UFRB, e que Elísio Lopes Júnior é um diretor de audiovisual e de teatro, ele é um autor também, dramaturgo, roteirista, e que ele fala, e é um autor negro, e ele diz que todo o trabalho dele ele tem que estar equilibrado nas questões estéticas, poéticas e políticas. Que um discurso ele não pode estar, porque senão deixa de ser uma obra artística e passa a ser uma obra panfletária. Ele como artista e como pensador negro, ele sempre busca equilibrar isso, que eu acho que é o que você faz na sua curadoria. Então, eu não tenho exatamente uma indicação do que fazer. E eu tenho 3 indicações de bibliografias que poderiam ampliar um pouco esse discurso, e eu fiquei bem feliz, com o coração aquecido, quando a professora Ludmila falou de um doutorado, porque eu acho que você tem material para levar esse trabalho adiante. Sim. Eu acho que é o tipo de trabalho que ele deixa um gostinho de quero mais. Assim, essas questões conceituais que você está trabalhando ali e essa prática que você faz, ela pode gerar, sim, e aí a professora Ludmila, eu acho que está corretíssima, nos estudos de recepção, acho que seria um bom terreno fértil para você conseguir ampliar esse seu trabalho. Mas aí é engraçado que eu tinha anotado algumas referências para contribuir com isso, que uma das minhas referências é o Rancière, mas não o livro que a professora Ludmila falou, mas o Espectador Emancipado, que eu acho que é o livro fundamental para a gente tentar entender. O Espectador Emancipado, o que você está fazendo é justamente a emancipação dos estudantes como espectadores. Como aquilo que você fala, eu só vejo o que eu gosto, só gosto do que eu vejo, e você amplia esse repertório. Acho muito bom. Tem um outro livro que eu acho bem interessante, apesar de ele ser específico. Eu sou do teatro, e aí, desculpa, sou do teatro mesmo, mas é um livro que eu acho que pode ampliar tanto para as artes visuais quanto para o audiovisual, que é A Pedagogia do Espectador, de Flávio Desgranges. Flávio foi meu professor no doutorado e é uma pessoa que realmente assim amplia muito o pensamento, a forma dele escrever e a forma dele enxergar o espectador de uma maneira pedagógica, que eu acho que é o que você faz, é você transformar o espectador, o estudante num espectador emancipado, criar para que ele crie ferramentas, para que ele possa enxergar o mundo de uma maneira diferente. E a minha terceira indicação é o Abdias, o Padê de Exu Libertador, que eu acho realmente que é um texto fundamental para qualquer pessoa que esteja tratando de aquilombamento, né? E só finalizar que só uma última coisa que é muito interessante, como você lá na página 22, você fala sobre o cinema é arte, sim, viu, gente? É como se... E aí, para mim, isso é um dado... Isso já foi resolvido por Canudo, lá em 1912. Foi ele que pegou a lista de Hegel e incluiu o cinema como 7ª arte. Então, isso, para mim, não é uma questão. Você fica justificando assim, cinema é arte também, viu, galera? Eu não sei se você tem se batido com esse tipo de resistência nas escolas, o que é possível, e a gente sabe que muitas vezes isso acontece, mas na verdade, se você... na verdade, eu estou lhe dando uma ferramenta para você... Eu estou lhe dando uma ferramenta para você tacar na cabeça de quem diz que cinema não é arte. Você, olha só, isso já foi resolvido há mais de 100 anos atrás. Em 1912, o cara publicou um artigo dizendo que cinema é arte. E cinema é arte, acabou. Não tem muito o que discutir mais. E, sim, basicamente é isso. Eu fui bem rápido, assim. Eu tô com pressa, né? Não sei qual foi. Eu tô falando rápido. Acho que eu tomei café de manhã demais. Mas assim, queria muito agradecer pelo convite do professor Danilo de estar aqui. Eu soube que Carmen também ficou feliz com o meu convite, então eu fico feliz com esse encontro mesmo. Eu acho que é um momento muito especial e e seu trabalho foi muito legal de ler, assim, muito legal, principalmente essa coisa de entender como foi a sua prática e como você desenvolveu e organizou
aquele trabalho que eu vi logo no primeiro semestre você lá e como é que ele foi. Assim, muito obrigado e parabéns mesmo pelo trabalho. Basicamente é isso. Muito obrigado, professor Celso, pelas valiosas contribuições. Eu passo de imediato para a Carmen, para que ela possa responder aí as questões. Fique à vontade, Carmen. Tá bom, gente. Espero que... Observe que os professores estão colocando ao nível de sugestões, né? Então, tem sugestões que, naturalmente, você vai acolher, né? Não percebi aqui. Claro que, por exemplo, a escolha de Abdias, né, que o professor Celso menciona, ela é uma escolha importante, que é importante estar no documento final, né? Então, isso é um ajustezinho que você naturalmente pode fazer uma exceção de uma bibliografia como essa que você teve acesso já também, né? Então, fique à vontade, responda aí, através das suas anotações, as questões. Bom, primeiro, eu tenho a agradecer mais uma vez à banca, né? Professor, eu só me lembro o senhor falando sobre o nosso cuidado na hora de apresentar, sobre o tempo, sobre a questão metodológica. Foi de grande aprendizado para mim, com cuidado com os textos. Aí, quando você vai falando sobre esses textos, meu Deus do céu, eu revisei esse negócio, mas acho que cega, gente. E eu faço umas escolhas de eu mesmo ir lá e fazer formatação, ir lá, porque eu sou um pouquinho exigente comigo, porque tem gente que contrata revisor e tal, né? Mas eu não sei, eu quero fazer, eu quero botar a mão na massa. Mas, com certeza, todos esses pequenos detalhes, essas questões que podem ser grande ou pequeno no seu grau, eu com certeza farei o melhor e com certeza acato, com todo carinho. Bom, primeiro eu quero responder, vou começar respondendo algumas questões, espero conseguir responder, porque foram mais de 30 minutos de perguntas, então eu vou tentar responder algumas delas, assim, o máximo que eu puder responder, eu farei isso. A primeira é sobre a escolha desse referencial teórico, porque a pesquisa é sobre o cineclube itinerante no Campo de Axé, é uma abordagem sobre a lei. Não é sobre educação somente, ela abarca a educação, mas ela sobre o cineclubismo dentro do contexto escolar. Então, é por isso que a minha abordagem em relação ao cinema dentro da escola, essa entrada desse cinema da escola e como ele está se dando, porque a gente já sabe que o cinema está dentro da escola, né? Todo mundo tem certeza que os professores vão lá, colocam como um tema, e aí vai, e alguns fazer como o Bergala, e aí eu falo já respondendo ao professor Celso, porque eu falo muito sobre mais estabelecido quanto arte, porque o Bergala, ele vai falar que o cinema pode ser apresentado como alteridade, ele chama isso quanto arte. Então, é um estudo que ele trabalhou lá na França para falar, e por isso que eu estou reforçando essa ideia, porque mais tarde, a Fresquet, ela vai trazer isso. Aí eu agradeço a professora Ludmila pela contribuição no momento lá da nossa banca de qualificação, onde ela vai lá e faz essa grande contribuição, e eu só tenho a agradecer. Bom, como eu disse, eu passei pela banca, né, de dissertação, esperei ver tudo que seria ajustado em termos, né, e claro que eu teria um repertório imenso para se apresentar de referencial teórico. Gente, aqui não falo. Quando vocês vão falando de Ricieri, vai falando de Abdias, meu Deus, eu queria pegar todo mundo e botar todo mundo ali. A vontade que eu tenho é colocar todos eles, e espero, com certeza, chegar ao doutorado para tentar pelo menos um tiquinho, porque são estudos muito interessantes. Mas é muito importante compreender esse contexto, e porque a escolha desses, como eu saí organizando o projeto, a minha pesquisa. No primeiro, eu vou falar um pouquinho do contexto e contextualização. Observe que eu não estou falando da questão, eu não falei, vamos trabalhar historicamente somente. Não, eu trago num processo orgânico mesmo, só para a gente compreender como é que aquela prática lá no fundo que eu vou colocando, ele vai se dar. Porque, no final das contas, quando a gente vai falar do cinema dentro da escola, sobre a pedagogia dessa apresentação, dessa recepção dentro da escola, e como ele se dá, e todo ele ganha uma outra dinâmica. Porque, em geral, os professores, eles enxergam filme. Né? Eles não enxergam cinema.
E eu boto, geralmente, da mesma forma que quando eu coloco lá na página... Espera aí um minutinho só, que eu vou falar, que quando a professora falou assim, eu não entendi muito bem quando você coloca assim, dos livros, né? Geralmente, toda a informação era acerca dos livros. Por isso eu coloco lá, geralmente, não é sempre, mas geralmente, ele é mais ou menos trabalhado nessa perspectiva. É para dar noção exata do que está sendo dito. Antigamente, dentro do contexto escolar, não é fora do contexto escolar, porque a gente está no contexto acadêmico, né? Quando a gente está naquele contexto de escola, muito mais das expressões orais, elas estão as que estão escritas, porque essa é a função da escola no final, quando a gente está falando, uma das, né? Que eu gostaria que fosse diferente. E a minha luta é para que essa questão oral ela apareça cada vez mais dentro da escola, mas ainda, dentro das diretrizes e bases de educação, ela apresenta-se desse jeito, né? Ela precisa desses conceitos, né? Então, lá na página 23, quando eu apresento ali, eu estou dentro do contexto escolar. E dentro do contexto escolar, geralmente, e é por isso que eu coloco lá, né? Geralmente, esses livros é que eram utilizados. Isso é um fato, né? Tinha professor até que lia, né? Nem falava. Lia para o menino estar lá do outro lado, anotar tudo. Tantos outros que botam lá no quadro, exatamente o que está no livro lá no quadro. Isso acontecia muito. E muitos hoje ainda se replica isso. É por isso que eu coloquei lá geralmente. Espero que esteja entendendo mais ou menos em que panorama eu coloco isso. Espero que o autor, aquele professor que esteja lendo, eu com certeza acho que ele vai entender mais ou menos nesse sentido, porque todos nós viemos dessa história da educação e como ela se dá em relação à escrita, né? Isso é o que a gente tem que enfrentar mesmo, né? A questão dos documentos, as quais as escolas elas necessitam. Outra questão em relação, ela fala assim, o Cineclube, o que o Cineclube, sobre a organização do texto, vamos lá. No começo, eu vou falar, no primeiro capítulo, logo no iniciozinho, eu estou abordando o Cineclube, eu vou lá na introdução e digo toda a formatação de como é que ele é, desde a metodologia, desde o conceito, todos eles eu coloco ali. E depois, quando eu vou para a organização final, eu trago o conceito e contextualização, trago alguns conceitos, mas eu trago isso de forma muito orgânica. Porque, é claro, eu estou considerando esse autor, essas pessoas leitoras dentro do contexto educacional, porque essas pessoas é que irão, de certa forma, esses atores é que estão utilizando no contexto escolar. Então, eu estou considerando de forma muito orgânica. E o que esse professor não sabe ainda? Ele não sabe sobre a história do cineclubismo dentro da educação. Não estou considerando que ele não sabe, mas se prestarem atenção, quase toda a minha bibliografia está ligada ao quê? A educação e cineclubismo. Porque são conceitos muito específicos. Se a gente separar a educação, é uma outra história. Porque se eu for tratar da educação, aí eu tenho um campo bem grande. E aí, realmente, eu não dou conta nesse documento. Porque só o conceito de educação, ela abre muito. Ela é muito expansiva. Então, eu precisava fechar. Então, foi uma escolha para eu conseguir fechar e conseguir esse conceito, trazendo de forma muito intuitiva e orgânica para que a gente chegasse a um pensamento mais que a gente consistente. Espero que tenha conseguido, né? Senão eu prometo revisar. E aí vem uma outra questão aqui. De que forma a prática cineclubista relaciona com a Lei 11.000? Aí a gente vai trazer várias, né? Eu vou apresentando várias, né? Desde quando... Que assim, primeiro conceito dessa questão do aquilombamento, eu quero trazer e fazer uma contraponto em relação a essas questões legais aí. A abordagem, que é a alma, né? Eu digo que é uma forma carinhosa, viu, gente? Que é a alma do projeto, né? Que é esse conceito que eu estou falando da nossa identidade, eu estou trazendo a nossa identidade para dentro, né? Dessa janela que a gente tanto vê lá do outro lado, né? E aí, nesse momento, eu faço uma relação interessante, que é assim. Eu trago a temática do cinema afro-indígena, dentro dos conceitos que estão lá, e aí a gente já está vendo que está sendo abordado em relação a isso. Trago
oferecendo mesmo uma experiência que possibilita uma reflexão da temática, que muitas vezes elas são negligenciadas, isso é uma questão que eu trago por aí, isso é interessante, e aí eu vou aquecendo, eu vou trazendo, levo as escolas para debater com profissionais, né, tanto do cinema, e eu quero que vocês observem que, por exemplo, poderia não ser, né, vamos lá, eu trago alguns autores que são da área da cinematografia, mas também trago professores que trabalham dentro da área da cinematografia, como a professora Carla Almeida, que ela é tanto cineasta como também professora, e está ali dentro daquele contexto. Então, quanto à abordagem, eu quis fechar mais e trazer autores realmente que dialogasse tanto, mas que tivesse essa ligação da educação e o cineclubismo. Foi essa a minha escolha. Mas aí eu também vou trazer um filme, um conceito, que quando falou de Rancière, eu achei legal, porque quando eu escolho Cinema Fluidos, lá do Silva, né, quando eu coloco assim, colocou-se em funcionamento uma vivência moderna da sétima arte no movimento em que se integrava a modernidade, a homenagem. Quando eu coloco faço essa citação lá da Silva, é o seguinte: o livro dele fala Cinema Fluidos, e nessa escrita dela, ela está falando mais ou menos de como ela está vendo, como é essa recepção desse aluno, como é que ele vê em questões educacionais. Aí ele está falando do aspecto cognitivo em que vai lidar. Então, aí já abarca, de certa forma, essa questão cognitiva do aprender, do saber. Eu achei interessante trazer isso. Mas a própria experiência do Migliorin, porque o Migliorin, eu poderia ir um pouco mais alto, mas eu achei que ele respondia bem, porque ele tinha experiência. Então, o Migliorin, dentro dessa ideia do Rancière, talvez colasse, pegasse melhor, respondesse melhor, porque ele tinha a prática do cineclubismo dentro do contexto escolar. E, por isso, essa escolha do Migliorin dentro desse contexto. Mas a gente está falando da Bahia, né? E na Bahia, meu filho, não vai dizer que é tudo igual, porque não é. Se você vai para uma escola e dá aula dentro de Salvador e no interior de Salvador, são completamente diferentes. Então, aí, é claro, vamos trazer uma experiência de um cineclubista, o Luiz Orlando, que está falando do cineclubismo negro também. E aí eu já estou trazendo a identidade para dentro do projeto. Deixa eu ver essa questão outra aqui, vamos ver. Sobre as discussões da lei, poderia ser atrelada com aquilombamento. Facilmente a lei ela já atrela a questão do aquilombamento, assim, quando a gente está traçando a questão da identidade. Claro que tem estudos mais amplos. Inegavelmente, quando a gente está falando de aquilombamento, não tem como a gente dizer assim, é uma palavra solta. Não dá. Mas como eu estou trazendo dentro do projeto, eu estou trazendo a ideia dessa junção. Porque se vocês prestarem atenção no nome mucambo, o que é o mucambo? Mucambo, na verdade, você tem o quilombo e você tem os mucambos. Algumas descrições vai dizer que são casa pobre, mas numa discussão um pouco mais ampla, a gente está falando como se fosse assim, a gente tem a cidade, tem os bairros, eu tenho o país e temos os estados ali. Então, eu estou falando desses lugares seguros, desses lugares de segurança que estão ali. E esse lugar de segurança pode ser o cineclubismo, onde esse aluno pode falar tranquilamente sobre esses conceitos que estão aí, né? Isso é importante. Então, retornando um pouco, aí eu vou falar o seguinte, a escolha dos filmes, que aí a gente vai falar um pouco da curadoria. Quanto à curadoria, eu peguei a palavra lá da pesquisa para falar sobre a escolha, que todo professor, de alguma forma, ele tem que escolher, mas se vocês prestarem atenção, não foi só eu que fiz a escolha. Na verdade, eu também fiz alguns convites. Eu chamei alguém da Dimas, alguém do centro, do epicentro, que fala da cinematografia baiana, né? que é a Secretaria de Cultura, né? Não é pouca coisa, a gente vai dizer, estou chamando aqui alguém da secretaria que responde sobre a cinematografia, mas eu vou dialogar com ela, não vou deixar que secretaria nenhuma vá lá só decidir sobre o que vai aparecer ali, porque eu tenho os estudantes que estão ali. E se eu deixasse só os estudantes fazer essa escolha, eu ia cair no padrão de gosto, o padrão de gosto que eu coloco lá no texto também, que eu vejo apenas do que gosto apenas do que vejo, aí eu vou caminhar como a partir daí. Então, precisava trazer algum recorte. Qual era o recorte? Claro, o cinema quilombado, o cinema que tem a ver com nossa identidade, e aí dá para você ver de forma bem orgânica no meio da escolha ali.
E aí eu coloco bem quando eu digo quando é que a gente escolhe, quando a gente está tratando com esse ali, e a Guzmão, quando ela busca. E quando falo também da ideia dos cineclubes antigos, do espírito pedagógico do Walter da Silveira. Aí eu estou trazendo o caráter pedagógico para dentro do projeto. Deixa eu ver o que é que nós temos mais aqui. Bom, no contexto, a análise é importante a gente... sobre as documentações que estão atrás lá. Realmente eu faço nessa divisão, na experiência, daria conta de responder as demais perguntas que possivelmente no corpo do texto, na hora que eu estivesse explicando, não pudesse explicar, porque abriria muito. Então, eu precisava fechar. Então, se por acaso, no quesito histórico que está contextualizando, eu acho que a gente consegue abrir, ali eu acho que eu consigo abrir um caminho para dizer, olha, nós estamos falando do cineclube, o cineclube tem uma cultura, e ela está disseminada, eu vou e falo assim, mas não fui eu, não é agora que... Não foi disseminada por motivo algum, não. Foi disseminada porque teve uma história antes, quem foi que trouxe? Aí nós temos o CCBB, aí eu vou trazendo todas essas histórias, por isso que ela está aqui no contexto. Sim, mas será que não tem escola, cinema no contexto escolar? Tem, sim, claro que tem. Aí eu trago a experiência de Migliori. Aí depois eu disse, não, mas não é só no contexto, mas se a gente só vai pensar na escola, como é que eu vou fazer isso no nosso contexto aqui dentro? Aí eu vou trazer minhas experiências pessoais. E aí eu descrevo ela do máximo que eu posso para que desse conta dessa lacuna, caso tivesse alguma fissura ali aberta. Eu gostaria, se tem alguma pergunta, por favor, a mais que eu não dei conta de responder, porque foram tantas que, de repente, eu posso estar me passando aqui. Professora Ludmila e professor Celso, vocês estão satisfeitos aí com as respostas? Tem algo que vocês acham que valeria a pena reforçar aí, que talvez Carmen não tenha anotado? Por curiosidade, mais do que qualquer outra coisa, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre as fichas, análise fílmica, toda essa parte. Bom, na realidade, a gente tem uma questão interessante. No contexto escolar, quando você apresenta o filme, e como você vai para as discussões, você tem um outro instrumento. Né? Há algumas pequenas questões que a gente tem que trazer aí à baila. Quando eu vou apresentar as fichas fílmicas, eu fui fazer uma pesquisa para ver como é que elas eram apresentadas. Mas eu não queria aquelas fichas fora do contexto escolar. Então, foi muito difícil, porque eu não encontrava. E aí, eu encontrei Penata dizendo, não existe um modelo pronto. E, portanto, essa escolha, ela precisava ser entendida de forma muito específica dentro. Então, se vocês pegarem lá no exemplo, eu trago 2 modelos de fichas fílmicas diferentes. Aquela que está sendo apresentada ali, e você tem uma outra logo que vai falando Tácitos. Peraí, deixa eu olhar a página. Logo no finalzinho, eu estou falando das fichas Tácitas, e aí, nesses 2 modelos, na página 70, por exemplo, você vai ver um pequeno modelo, e na página... E logo lá no corpo quando eu vou dando alguns exemplos, eu trago também na página 39. Nessas 2 páginas, vocês veem que são alguns modelos diferentes. Porque, vamos entender, cada escola tem uma cultura. Algumas perguntas, para serem feitas em um determinado contexto escolar, você precisa abrir para que aquela escola tenha um entendimento. O Isaías Alves, por exemplo, é uma escola que tem curso de audiovisual. Se ele tem um curso de audiovisual, obviamente as perguntas poderiam ser mais específicas, eles conseguiriam acompanhar melhor. Mas já o colégio lá, o Alaú Coutinho, onde eu dou aula, já é uma escola que não trabalha, não tem um curso de cinema, né? E a gente está caminhando ainda. Aí é uma outra realidade. Quanto mais lá em Cajazeiras. Então, é importante a gente compreender que são duas instâncias diferentes na hora que a gente vai fazer, quando a gente vai fazer uma análise fílmica. Se considerar também a tipagem do filme. Porque se eu estou apresentando um longa-metragem e eu estou trazendo, por exemplo, um filme preto e branco, eu estou trazendo uma questão tecnológica que precisa ser abordada ali.
Tem que trazer a questão da técnica, né? Por isso que no final lá do resultado eu digo, tem que ser observada a técnica. Porque eu posso estar tirando daquele padrão de gosto, então eu vou ter que falar um pouquinho de que tipagem de filme é aquele ali, que técnica foi utilizada ali. Então, aí é importante trabalhar, ver como é que a gente vai dilatar isso, como a gente vai trabalhar isso aí. Então, é importante a gente adequar sempre a realidade daquela escola e ao contexto do filme que a gente está tratando. Se eu estou falando de um curta-metragem, uma linguagem, uma. Se eu estou tratando de um longa-metragem, claro que será outra, né? E a depender da geografia, e é por isso que eu falo da questão da territorialidade, né? O território, eu abranjo, coloco lá, desenhando a questão do território, né? E isso é importante. Eu só queria abrir um contraponto quando eu estava falando sobre o nascimento de uma nação, que aí eu peço até... Eu acho que tem aquelas coisas, aquele tipo de coisa que a gente fala assim, quando a gente fala, dar um exemplo de um filme, por exemplo, eu poderia dar Chica da Silva, né? Para a nossa época seria fácil a gente pegar ali, né? Entre o que aconteceu na história real e aconteceu lá no filme, são duas coisas diferentes. Então, a discussão é interessante na hora de você apresentar lá o documento onde o menino vai fazer análise fílmica, você tem que conhecer. Para além do que você está assistindo, você tem que conhecer a história do que ele está tratando ali, né? Da argumentação, aí é uma questão de estudo. Mas essas citações, de certa forma, eu quero trazer de uma forma como se assim, criar um campo de curiosidade. Porque todos sabem que o contexto é relacionado à cinematografia, mas também abrir espaço para o leitor querer saber mais, né? Poderia dar resposta todas prontas ali, né? Vamos, é isso. Você não sabe, não, é isso. Mas eu vou considerar que esse autor é um professor, ele é um crítico, e que ele quer apresentar cinematografia, mas ele está estudando ali. Então, o que ele precisa? A modelagem está ali. E qual é a escolha dele? Está ali. Mas eu preciso alavancar o meu referencial teórico. Eu tenho aqueles, mas eu posso avançar mais por um lado, porque eu estou falando que cada escola tem uma cultura diferente. Eu não sei se eu respondi bem, e se quiser que eu amplifique um pouco mais, eu amplifico. Eu acho, Carmen, que é o seguinte, eu me lembro que na qualificação a gente discutiu um pouco porque essas fichas não estavam lá. Sim. E eu falei, na época a gente comentou um pouco que sim. Essas fichas eram um banco de dados, de informações muito grande que você fez, né? Claro. E isso exigiu de você muito tempo, né? O que eu acho que a professora Ludmila está trazendo aqui como questão, né? Talvez você falar da opção, né? Primeiro de trazer o documento, que eu acho que isso dá cabo aí de entender o fluxo e a dimensão do trabalho grande que você fez, mas ela faz uma sugestão que eu acho que é importante a gente até acatar, inclusive, claro. Que é, por exemplo, naquela ficha de diagnóstico, por exemplo, né, que ela fala do capítulo 3. Poxa, talvez esse material que você fez, que é seu, que está aí, ele pode estar mencionado, né, no capítulo 3. Deslocado, informação, entendeu? Anteceder esses capítulos? Não, talvez de você colocar uma informação, por exemplo, assim, conforme consta nos nossos anexos, né? Nós fizemos, no campo da metodologia, né? As fichas de diagnóstico, o trabalho de recepção e a catalogação disso, né? Dessas fichas sobre percepção dos filmes, né? Eu acho que é muito mais nesse sentido. Claro que ela também não está trazendo assim, isso é obrigatório, mas pelo que eu entendi, como é que você vê essa inserção? Será que não daria para, num depósito, de repente, fazer um pequeno esforço de que isso conste? Porque talvez fizesse uma ligação dos anexos com essa parte da metodologia que está muito bem construída por você. É isso que eu entendi, pelo menos da pergunta, né, Lud? Foi assim? Isso. Isso a gente pode discutir depois também, que é uma opção. Eu acho que uma coisa que dá para, Carmen, incorporar
agora, que não vai dar muito trabalho, é no passo a passo de escrever mesmo. Em que momento a ficha de análise fílmica foi aplicada? Em alguns você faz isso, quando você menciona do panorama, que eles pediram para ser no dia seguinte.